Olá, meus amigos, vamos iniciar nossa aula de número 10, dando continuidade ao tópico corrente alternada, sendo que agora para entendermos como se processa o aparecimento dos circuitos trifásicos. Nós já sabemos que a energia que utilizamos no nosso dia a dia é gerada em corrente alternada porque isso possibilita a distribuição de tensão em potências elevadas e permite que as redes de distribuição sejam construídas a um custo mais baixo. Em uma configuração de distribuição como essa que vemos nessa figura, o custo seria altíssimo se fosse em uma tensão contínua. Então, na corrente alternada, nós podemos fazer um complexo como esse, que inicia pela geração, vai para a transmissão e chega à distribuição para os consumidores industriais, comerciais e residenciais. Os geradores de corrente alternada normalmente são trifásicos, desde os pequenos geradores, como esses que estamos vendo, aos geradores de grande porte das usinas hidroelétricas. Esses geradores possuem enrolamentos de bobinas que são disponibilizadas de tal forma que na composição final teremos 3 bobinas onde a energia elétrica vai ser gerada através de indução eletromagnética. A cada uma dessas bobinas nós damos o nome de fase. Aqui temos a fase R, fase S e a fase T. Cada bobina é posicionada separada e equidistante de 120 graus entre elas. Por esse motivo, a geração de tensão em cada fase vai ocorrer em momentos distintos. A geração de tensão vai ocorrer em função da interação entre os campos magnéticos do estator, que é fixo, e das bobinas do campo magnético móvel. Vamos ver na animação como se dá a geração em cada fase, observando o princípio do gerador elementar. Temos aqui um estator com bobinas fixas e um campo magnético girante. Vamos lá. Observe que cada vez que o campo magnético girante corta o campo de uma bobina, ela vai gerar uma tensão em cada fase. Vamos repetir agora um pouco mais lentamente. Observe que quando o campo magnético girante cortar o campo da bobina R, vai ser gerada uma tensão nessa fase. Pronto, tem uma tensão gerada aqui. Agora, quando o campo cortar a fase T, vai gerar uma tensão na fase T. Pronto. E assim vai sucessivamente gerando essas tensões nas fases. Agora a próxima seria a fase S. Quando o campo girar, vai gerar uma tensão aqui na fase S. Ok? Gerou. A próxima seria a R. E por aí vai. Tá? Então, sempre que o campo magnético girante cortar o campo magnético fixo do estator, vai ser gerada uma tensão na fase que está tendo o seu campo magnético cortado. Para facilitar o entendimento, vamos analisar essa ação graficamente. Campo magnético girante, as fases. Bom, mas aqui nós vemos no gráfico que as fases estão representadas pela fase R, S e T. Vemos aqui que estão representadas no gráfico as fases R, S e T. E também o momento que se inicia a geração de tensão em cada fase. Cada fase está defasada uma da outra de 120 graus. Se nós observarmos aqui no gráfico, vamos ver de 60 a 180, 120 graus.
de 180 a 300, 120 graus. Então, entre fase R e S, 120 graus. Entre S e T, 120 graus. Isso é o defasamento entre as fases, que vai se manter constante enquanto o campo magnético estiver em movimento. Podemos observar nesse gráfico, com mais clareza, a representação das fases R, S e T e o momento que se inicia a geração em cada fase. Da fase R para a fase S, nós temos uma defasagem de 120 graus. Da fase S para a fase T, também temos uma defasagem de 120 graus. 180 até 300 daria 120 graus. Definidos os níveis de tensão a serem gerados, podemos ter dois tipos de ligação nos equipamentos de distribuição de energia: a ligação em triângulo e a ligação em estrela. Nas próximas aulas, iremos estudar essas ligações com maiores detalhes. Por enquanto, nós vamos nos limitar à ligação em estrela, que é a mais comum nos transformadores de distribuição ao consumidor final. Nesse tipo de ligação, as extremidades das bobinas são interligadas por um condutor comum. Veja que cada bobina tem duas extremidades e uma das suas extremidades são ligadas em um condutor comum. Esse condutor é o que nós vamos chamar de condutor neutro e tem uma peculiaridade que vai ser sempre aterrado, por motivos que nós iremos conhecer futuramente. As demais extremidades das bobinas são o que nós vamos chamar de fases. Fase R, fase S e fase T, onde cada fase representa uma bobina do gerador. Agora vamos entender como se dá a distribuição de tensão na ligação em estrela. Em um sistema de 220 a 127 volts, nós teremos duas tensões diferentes. A tensão entre fase neutro, que chamamos de tensão simples, e a tensão entre fases, que podemos chamar de tensão de fase, tensão de linha ou ainda de tensão composta. Nessa figura, nós podemos ver com mais clareza a dinâmica das tensões no circuito ligado em estrela. No sistema que criamos, a tensão entre as fases, que é a tensão composta, é sempre 220 volts. E a tensão entre qualquer uma das fases e o neutro vai ser sempre 127 volts. Preste atenção num detalhe interessante. As tensões das fases, elas não se somam. A relação não é aritmética. Por isso, nós teremos 220 volts entre quaisquer duas fases e 220 volts entre as três fases. Então, isso é um detalhe que nós temos que atentar, que as fases, elas não se somam. Elas têm uma tensão trifásica já definida quando você define seu sistema. Nós podemos considerar um circuito trifásico como se fossem três circuitos monofásicos. A diferença é que em três circuitos monofásicos independentes, nós teríamos três neutros, um para cada circuito. E no circuito trifásico, que é esse que nós estamos vendo aqui, nós temos apenas um neutro para todas as fases. Vamos ver graficamente o que ocorre. Observe esses três circuitos monofásicos. Cada um tem sua fase e seu neutro
independentes, como podemos ver aqui. Então, agora nós vamos transformar isso em um circuito trifásico e vamos observar o que nós dissemos anteriormente. Vamos retirar os nêutrons e vamos fazer a ligação do circuito trifásico com apenas um nêutron. Veja que as fases estão aqui, as três, e o circuito tem apenas um nêutron. Então essa é a diferença básica. Os circuitos monofásicos, cada um terá a sua fase e seu nêutron independente. E o circuito trifásico vai ter apenas um nêutron para todas as fases. Ou seja, o nêutron é comum em uma das extremidades das bobinas, como já tínhamos visto anteriormente. Aqui nós reduzimos o número de condutores associando o condutor neutro em um só condutor e, consequentemente, reduziremos o custo da nossa instalação. Daqui por diante, as bobinas serão sempre citadas em nossas aulas. Nas nossas próximas aulas, nós iremos conhecer mais características dos circuitos ligados em estrela. Até lá! Olá, amigos! Estamos de volta para darmos continuidade ao nosso curso de eletricidade básica, agora para termos noções de tipos de ligações de circuitos trifásicos. Nós iremos conhecer os dois tipos de ligações mais comuns e mais estudadas: a ligação em estrela e a ligação em triângulo. Vamos iniciar pela ligação em estrela, que é essa que nós estamos vendo nessa ilustração. O que caracteriza uma ligação em estrela é que nesse tipo de ligação as cargas estão ligadas sempre entre uma fase e um nêutron, tá? Uma fase e um nêutron. Outra particularidade dos circuitos em estrela é que eles podem estar equilibrados, ou seja, com a mesma carga em todas as fases, ou desequilibrado, ou seja, com cargas diferentes nas fases. Observe esse circuito equilibrado. Ele está ligado em estrela e tem cargas idênticas em todas as fases. Isso quer dizer absolutamente que a corrente vai ser igual em todas as fases. E nos circuitos trifásicos, enquanto há esse equilíbrio, não vai haver corrente circulando pelo nêutron. Portanto, se por alguma razão nós perdermos esse nêutron, não teremos maiores problemas, apenas o circuito vai parar de funcionar. Vamos ver na animação o que ocorre quando aplicamos uma tensão trifásica na entrada do circuito de distribuição. Veja que as correntes são iguais em todas as fases. Consequentemente, a corrente do nêutron será 0 amperes, ou seja, não haverá corrente circulando pelo nêutron. E isso, como já dissemos anteriormente, diz respeito ao circuito estrela equilibrado. Já nos circuitos ligados em estrela que estão desequilibrados, como esse que estamos vendo aqui na gravura, existem algumas particularidades que diferem esse tipo de circuito do circuito equilibrado. No nosso caso aqui, nós temos um circuito desequilibrado porque as cargas são diferentes em cada fase. Agora nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos no circuito equilibrado e vamos aplicar uma tensão na entrada do circuito para ver o que acontece. Observe que agora as correntes têm valores diferenciados.
É evidente que seria assim porque as cargas também têm seus valores diferentes. Ou seja, as potências por fase são diferentes, as correntes por fase também serão diferentes. Esse desbalanceamento de cargas no circuito trifásico vai ocasionar um nível de corrente circulando pelo neutro. E quando isso ocorre, nós dizemos que esse é um circuito estrela desequilibrado. E nesse caso, diferente do circuito equilibrado, se nós perdermos esse neutro, essa corrente que está circulando por aqui vai procurar outro caminho. E isso vai resultar em um aumento de tensão na fase que tem a menor carga, que é o caso seria aqui, e uma diminuição de tensão na fase que tem a maior carga. Usando agora os termos tecnicamente adequados, podemos dizer que haverá sobretensão na fase com menor carga e subtensão na fase com maior carga. Então, o que fazer para evitar maiores danos com a perda do neutro? Porque essa corrente que vai ocasionar a sobretensão e a subtensão certamente irá causar danos aos equipamentos que compõem essas cargas. Normalmente, o condutor neutro é aterrado exatamente para garantir a continuidade e, no caso de interrupção, termos um retorno de corrente pela terra. Veja que quando adicionarmos o neutro nesse circuito, ele voltará à normalidade, ou seja, a corrente foi drenada agora para a terra. Então, resumindo, nós podemos dizer que os circuitos em estrelas podem ser equilibrados e desequilibrados. Nos circuitos em estrela equilibrados, se nós perdermos o neutro, não haverá maiores problemas, porque o circuito simplesmente vai parar de funcionar, mas no circuito desequilibrado, em função da corrente que vai circular pelo neutro, se nós perdermos esse neutro, vai haver um desbalanceamento de tensão, ocorrendo uma sobretensão na carga de menor valor e uma subtensão na carga de maior valor. Isso pode causar danos e é resolvido com o neutro aterrado. Quando nós aterramos o neutro, nós estamos dando uma opção de drenagem dessa corrente que iria causar subtensão e sobretensão no circuito. Agora vamos ver a ligação em triângulo. A ligação em triângulo ocorre quando as cargas estão ligadas entre fases, diferente do circuito em estrela, que as cargas estão ligadas entre fase e neutro. No circuito em triângulo, as cargas sempre vão estar ligadas entre fases, porque na ligação em triângulo nós não temos o condutor neutro. Então, esse é um modelo de ligação muito usado nos grandes transformadores de distribuição das geradoras de energia elétrica, pelo simples fato de não dispor do condutor neutro. Em casos esporádicos, nós podemos ter cargas específicas ligadas a um secundário em triângulo de um transformador de distribuição. Mas isso em casos de cargas específicas. Então, com essas observações, nós encerramos o nosso assunto de ligações em circuitos trifásicos. Como você pôde observar, essa foi uma aula curtinha que tem o propósito de dar noções básicas desse tipo de ligações. Mas há muito que se aprender, desde cálculos de correntes até a distribuição de grandes quantidades de cargas em grandes sistemas de distribuição. Pesquise e busque sempre mais conhecimentos. Na nossa próxima aula, nós iremos falar de transformadores. Até lá!
Olá meus amigos, essa é a nossa última aula do curso de Eletricidade Básica. Mas não é hora de despedida, é hora de crescimento. Aproveite esses conceitos básicos que você aprendeu durante o curso e vá adiante. Pesquise, busque outros cursos. Acredite em você, eu sei que você é capaz. Mas não esqueça que nós vimos apenas conceitos básicos e ainda temos muito a aprender e acrescentar aos tópicos que nos foram apresentados nessas 12 aulas. Agora nós vamos iniciar a nossa aula de número 12 com um assunto que está diretamente ligado ao magnetismo e ao fluxo magnético que estudamos anteriormente. Hoje nós iremos falar de transformadores. Vamos ver, mesmo que superficialmente, o que são e aprender a reconhecer termos como espiras, enrolamento primário, enrolamento secundário, transformador elevador, transformador abaixador, núcleo, isolamento, além de ter noções de como é construído um transformador de potência. Para um leigo, a pergunta é: o que é um transformador? O conceito é muito simples. Nós podemos dizer que o transformador é um equipamento que converte a energia elétrica de um nível de tensão e corrente para outro nível que pode ser maior ou menor. Quando o transformador converte para um nível mais elevado, por exemplo, de 220 volts para 440 volts, nós dizemos que ele é um transformador elevador. Quando ele converte de 440 para 110, nós dizemos que ele é um transformador abaixador. É simples. Subiu a tensão é elevador, baixou a tensão é abaixador. Graças aos transformadores, nós podemos elevar a tensão elétrica para que ela seja transportada a grandes distâncias por linhas de transmissões como essa que nós estamos vendo aí, com a corrente mais baixa, reduzindo as perdas e, consequentemente, reduzindo os custos. Por outro lado, nós também podemos abaixar essa tensão para valores seguros que possam ser manuseados com segurança. Os transformadores, eles vão usar a corrente alternada, que nós já aprendemos também em uma aula anterior. No caso, estamos vendo aí, foi a aula número 9. E ele vai transportar a energia elétrica de uma bobina para outra por meio de uma indução eletromagnética. Primeiro, vamos ver como é constituído o transformador. Nós vamos precisar de um núcleo de ferro, de um enrolamento primário e de um enrolamento secundário. Além disso, nós vamos precisar de um isolamento que vai ficar entre os enrolamentos e o núcleo de ferro. O transformador montado teria esquematicamente essa aparência: uma bobina primária que está no núcleo de ferro, uma bobina secundária que também está no núcleo de ferro, e precisamos agora de uma tensão para alimentar o primário e termos uma tensão de saída no secundário. Quando alimentamos o primário do transformador com a corrente alternada, é produzido um campo magnético que, conforme aprendemos quando estudamos magnetismo, é composto de linhas de força e vai circular por esse núcleo de ferro. E esse núcleo de ferro vai, por sua vez, conduzir as linhas de forças que formam o campo magnético, e aí a bobina secundária será submetida à ação desse campo. Como já sabemos, esse campo magnético é variável e vai induzir uma corrente elétrica na bobina secundária. E a partir daí vai gerar a nossa tensão em 440 volts.
Veja que a tensão aplicada no primário originou tensão no secundário. Esse é o protótipo básico de funcionamento de um transformador. Nesse caso, nós estamos falando de um transformador com apenas um enrolamento, ou seja, nós estamos falando de um transformador monofásico. E o transformador trifásico, como é o processo de funcionamento? O processo é o mesmo, só que ao invés de termos um enrolamento de um tráfego monofásico, teremos 3 enrolamentos. Lembra quando estudamos os circuitos trifásicos que podíamos ligar 3 circuitos monofásicos e que eles podiam ser ligados em estrela ou em triângulo para formar um circuito trifásico? Pois é, isso também ocorre nas ligações dos enrolamentos dos transformadores. Normalmente, nossos transformadores de distribuição são ligados em triângulo no primário e em estrela no secundário, pelo simples fato de termos necessidade do neutro na grande maioria das instalações residenciais e comerciais. Veja que aqui nós temos um enrolamento monofásico, outro enrolamento e mais um terceiro enrolamento. Vocês estão lembrados quando nós aprendemos a ligação em estrela, que uma extremidade da bobina é ligada a um fio comum que passará a ser o neutro. E as outras extremidades serão as fases. E a ligação em triângulo, nós também aprendemos em uma aula anterior, interligamos as extremidades das bobinas e dessas extremidades nós tiramos as fases. Então, quando eu aplicar uma tensão trifásica no primário, ligado em triângulo, automaticamente vou ter uma tensão trifásica ligada em estrela no secundário. A variação de tensão que vai haver para cima ou para baixo no transformador, ela vai se dar na construção das bobinas, porque para o transformador elevar a tensão é necessário que ele tenha maior número de espiras na bobina secundária e, consequentemente, menor número de espiras no primário. E quando necessitamos de um transformador abaixador, ocorre o inverso: maior número de espiras no primário e menor número de espiras no secundário. Vamos ver isso graficamente. Aqui nós temos um transformador elevador com o primário em 110 volts e o secundário em 440. A observação que para elevar a tensão a bobina secundária tem que ter mais espiras e a bobina primária menos espiras. Então é um transformador elevador. Aqui nós temos um transformador abaixador. Temos aqui 440 para 110. Como vimos anteriormente, a bobina primária vai ter a tensão maior, então vai ter maior número de espiras. E a bobina secundária, que vai ter a menor tensão, vai ter menor número de espiras. Essa relação vai existir sempre. Existe uma relação direta entre o número de espiras e a tensão dos enrolamentos. Então nós vamos poder verificar facilmente essa relação usando essa fórmula em um exemplo prático que nós iremos ver a seguir. Temos aqui alguns dados e a relação a que eu me referi era essa. A tensão do primário está para a tensão do secundário, assim como o número de espiras do primário está para o número de espiras do secundário. O nosso exemplo aqui diz que o nosso primário tem 1.200 espiras, o nosso secundário tem 600 espiras e a nossa tensão primária é de 1000 volts e eu quero saber qual é a minha tensão secundária. Então,
A relação é essa, e quando nós substituirmos esses valores, nós vamos fazer a relação matemática, e daí nós podemos concluir que a nossa tensão secundária vai ser de 500 volts. A partir dessa fórmula, nós podemos obter os mais variados níveis de tensão para todos os tipos de transformadores, desde os pequenos transformadores para instrumentos de medição e proteção, até os grandes transformadores de potência. Vemos aqui alguns tipos de transformadores, nesse caso transformadores de corrente. Na sequência, nós vamos ver os transformadores de potencial, que são os transformadores que nós vemos nas ruas. E por fim, nós iremos ver os autotransformadores, que são transformadores de apenas um enrolamento e que têm derivações para fazer as conversões de tensão. Chegamos assim ao fim da nossa primeira jornada. A linguagem simples e direta das aulas que vimos até o momento são assim de propósito, com o intuito de levar o entendimento com mais facilidade à maior parcela possível das pessoas que tiveram acesso a esse curso. Muito obrigado pela sua persistência, pela sua paciência e até uma próxima oportunidade. Até lá.